Pode parecer estranho começar uma série para falar sobre intestino, ainda mais no aspecto pessoal aqui no YouTube. Eu tô me expondo um pouco aqui e sim, é desconfortável se mostrar vulnerável. E querendo ou não, falar de intestino, falar de cocô é um assunto que é um tabu. As pessoas não normalizaram isso ainda, embora seja uma coisa que é normal, que todo mundo faz. Mas eu tô fazendo isso porque eu sei que pode ajudar outras pessoas e se conseguir ajudar uma pessoa que seja, tá valendo cada segundo. Eu sei o quanto que é importante, o quanto que é bom quando o intestino funciona direitinho, que a gente fica mais feliz, a gente fica mais leve, literalmente. Sei também quanto que é chato quando ele não funciona tão bem assim. Quanto que pode afetar o nosso humor, nossa pele, nosso cabelo, qualidade de vida. Eu te digo que eu sei porque é algo que eu vivo desde criança. Sendo nutricionista, eu sei que precisa ser feito para que o intestino funcione bem. Por isso que nos próximos 21 dias eu vou aplicar em mim mesma um protocolo que eu desenvolvi, que eu criei, justamente para dar essa atenção e esse cuidado especial para o intestino. Um protocolo que vai ser bem leve, sem radicalismo, mas que vai dar essa atenção e esse cuidado de colocar ali os nutrientes que ele está precisando, de colocar os hábitos que precisam ser colocados em prática para que ele funcione de forma mais saudável. Nesse primeiro vídeo eu quero te contar por que eu decidi começar isso agora, os sintomas que têm me incomodado, como que vai ser, né? O que eu decidi fazer nesses próximos 21 dias, essa primeira fase desse protocolo. Eu sou Mayara e sim, mesmo sendo nutri e mesmo tendo um estilo de vida saudável, desde criança que eu lido com o intestino mais preguiçoso, com as consequências, com os efeitos que isso traz. Se esse é o assunto que te interessa, se você passa por isso, se você já sente no seu dia a dia sintomas como baixa energia, queda de cabelo, acne, unhas fracas, barriga estufada, já fica aqui comigo, se inscreve no canal e curte esse vídeo se você ainda não é inscrito, para que você não perca nenhuma informação, porque eu tenho certeza que eu vou trazer orientações e informação que pode ajudar você. Cuidar do intestino não é só um detalhe, não é só algo que está em moda, que está em alta hoje em dia. É um órgão essencial, é considerado inclusive nosso segundo cérebro e que ele tem relação com muitos outros órgãos, com muitas outras funções do nosso corpo. Então ele tem relação com a pele, com a energia, a saúde do cabelo, a saúde das unhas, até com a questão da imunidade. É o intestino que tem uma relação muito grande com a produção de neurotransmissores, como a serotonina. Grande parte, cerca de 90 a 95% dela, é produzida no intestino, não no cérebro, e do intestino que ela vai para o cérebro através do eixo tão falado que é o eixo intestino-cérebro. E por isso que a saúde intestinal e a saúde mental tem uma correlação tão grande, porque tem essa conexão bidirecional de o intestino influenciar a saúde mental e a saúde mental influenciar o intestino. Então, se você não tem um intestino saudável, tanto a nível funcional como a nível de microbiota intestinal, vai ter um impacto na saúde mental, vai ter um impacto no humor, na cognição, nas emoções. Outro ponto que o intestino tem muito impacto é na pele. As pessoas que têm problemas de acne, de dermatites, alergias, rosácea, psoríase, elas podem ter essa origem desse problema no intestino. Quase que 80% das células do sistema imune, elas estão localizadas na região intestinal. A pessoa tem uma alteração, uma inflamação local, essa inflamação ela pode se tornar uma inflamação sistêmica, porque as células do sistema imune elas circulam pelo nosso corpo através da corrente sanguínea. Então essa informação da inflamação ela pode ser propagada, pode chegar a outros órgãos e gerar essas alterações, como a acne, gerar alergias a produtos, a cosméticos. Quando a gente fala de cabelos e das unhas, pode acontecer um aumento da queda do cabelo, o cabelo fica mais fraco, quebrando com mais facilidade, as unhas também podem ficar mais fracas, descascando. Isso acontece porque nosso cabelo, as nossas unhas precisam de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, macronutrientes também como proteína, para se manter forte, um aspecto bonito, um aspecto saudável mesmo. Se o intestino ele não está conseguindo absorver os nutrientes que você consome na alimentação de forma saudável, os nutrientes que são absorvidos, como o cabelo e as unhas não são funções vitais, os nutrientes vão ser direcionados para aquilo que realmente é importante para te manter viva. Falando assim de uma forma bem leiga, para que vocês consigam entender como que funciona. Nosso organismo, quando ele não tem a oferta ou a absorção adequada de um nutriente, não vai usar esse nutriente para funções que não são vitais. Agora eu vou começar a falar como que eu comecei a pensar nesse protocolo, por que eu decidi de fato fazer isso e dar esse cuidado especial, o que eu vou fazer nos próximos dias. Mas antes eu preciso muito
deixar uma informação aqui que é bem séria. Tudo que eu vou compartilhar aqui, de coisas que eu vou fazer, de hábitos, de suplementos que eu vou usar, de alimentos que eu vou consumir, é baseado na minha rotina, nos meus sintomas e na minha própria experiência como nutricionista. Não é uma fórmula pronta que vai servir para todo mundo. Cada corpo ele é único, cada pessoa ela tem a sua individualidade. Então é sempre importante que você tenha um acompanhamento de um profissional que entenda quais são os seus sintomas, qual é a sua situação e o que você precisa, o que você pode ou não fazer uso, o que realmente é necessário para você. Vamos começar então falando do meu momento atual. Como que eu tô agora, eu decidi fazer esse protocolo, dar esse cuidado, essa atenção especial ao intestino. Desde criança eu tenho um intestino mais preguiçoso. Tiveram fases que ficou tudo muito bom, tem fases que tá tudo muito bem, fases que tá tão bem assim, porque a constipação é uma questão multifatorial, que envolve não só a alimentação, mas hábitos de estilo de vida, a hidratação, o sono, o estresse, que é um fator assim muito importante que tem um impacto muito forte no intestino. Quando o corpo está estressado, quando o corpo está inflamado, tem uma alteração na função intestinal. Nosso corpo, ele é feito para, nessas situações, a função de movimentos peristálticos, movimentos intestinais, ser suprimida, para que toda a energia que você tem ali seja direcionada para sua musculatura, para que você possa lutar ou que você possa fugir daquela situação. Mas quando o estresse ele se torna crônico, é onde está o problema, a pessoa está constantemente naquela situação de luta e fuga. Outros pontos que para me incomodar bastante foram acne. Também já tive outros períodos de fazer tratamentos, de ter uma melhora, mas sempre acaba voltando. E eu comecei a perceber o quanto que isso poderia ter relação com o intestino. Vou até colocar em algum lugar aqui da tela algumas imagens de como que está o meu rosto atualmente. Percebi inclusive que começou a afetar a minha autoestima. Outro ponto é o cabelo, queda de cabelo excessiva. O cabelo não é uma função vital, então os nutrientes que estão sendo absorvidos eles provavelmente estão direcionados para outras funções mais importantes. O cabelo não é tão importante assim. Por fim, a barriga que está sempre sendo que está estufada, distendida, energia baixa, às vezes que acordo muito cansada. Claro que todos esses pontos que eu trouxe aqui podem estar sendo causados por vários outros motivos. Não necessariamente a minha queda de cabelo, a minha acne, não acontecendo unicamente por conta do meu intestino. Mas, uma vez que o intestino tem um impacto tão grande nesses pontos, pode estar sendo uma das causas, sim. Mesmo que eu não tivesse com acne, mesmo que eu não estivesse com queda de cabelo, mesmo que eu não tivesse nenhum outro sintoma, mas o simples fato de eu estar observando que o intestino está mais preguiçoso, já seria um motivo de eu dar uma atenção e um cuidado especial para ele. Mas então, o que foi que eu fiz de fato? Listei todos os meus problemas, coloquei no papel tudo isso que eu falei, da acne, da queda de cabelo, da energia, antes que eu percebo, inclusive, que eu fico um pouco mais ansiosa, o próprio funcionamento intestinal, que eu percebo que não está normal. Eu listei tudo isso e tracei um plano que incluísse os principais hábitos, incluindo alimentação, hidratação, exercícios físicos, alguns hábitos que eu pudesse incluir nesse protocolo para que pudesse ajudar nessa melhora. Eu usei o querido ChatGPT para me ajudar com isso, eu listei tudo lá para ele, somente para que ele pudesse organizar melhor tudo que eu falei, trazer também algumas outras ferramentas comportamentais ou ferramentas que me ajudassem a monitorar, traquear mesmo essa evolução ao longo dos 21 dias. E aí, depois que eu coloquei tudo isso no ChatGPT para ele gerar esse protocolo organizadinho, ficou tudo separado em 5 pontos principais para eu ter essa atenção. O primeiro deles é na minha rotina matinal, que atualmente está com. Eu gosto de acordar cedo, com calma. Um ponto, inclusive, muito importante, acordar com calma. Quando você acorda já no susto, com pressa, correndo, faz tudo correndo, você já acorda estressando o seu corpo, porque você já acorda liberando uma grande quantidade de cortisol logo no momento que você acorda. Acordar com calma é o primeiro ponto. Mas a minha rotina matinal é acordar com calma, me arrumar. Eu treino pela manhã, me arrumo para ir para academia. Eu tenho meu momento de devocional, de fazer minha oração, faço minha refeição pré-treino, que é uma banana com aveia. Eu sempre tomava café. Daí eu vou substituir o café por água morna com a glutamina, a vitamina C e o NAC. A glutamina, ela é um aminoácido que é usado como fonte de energia pelo enterócito, que é a célula que compõe ali a mucosa intestinal. Ainda na rotina matinal, movimentos para ativação intestinal, depois eu posso falar mais sobre esses movimentos. Inclui ali massagem com óleo essencial, respiração diafragmática, porque ajuda na movimentação mesmo do intestino. E alongamento, como torções ali sentado, para eu poder justamente começar a fazer essa movimentação
e estimular que o intestino comece a se mexer. A posição do gato-vaca, que é uma posição de yoga. O agachamento profundo, cócoras, que também é bem clássico. Eu vou demonstrando à medida que eu for fazendo, que eu for gravando também. Um ponto muito importante é sempre observar os reflexos, porque a gente fica sempre no piloto automático, naquela correria de fazer as coisas rápidas sem se observar, muitas vezes não percebe quando vem algum reflexo. Em relação à alimentação, o que eu vou passar a fazer? Incluir mais frutas laxativas, laranja, mamão, ameixa, kiwi, tangerina, e aumentar o número de porções no dia. Que uma coisa que eu percebi é que eu estava num período que eu estava comendo pouca fruta no meu dia. Uma fonte de fibra, aveia, chia, principalmente a chia e a linhaça hidratada, e também um alimento fermentado no dia. Eu optei pelo iogurte. Fechando esse ponto da alimentação, comer com atenção, que é um ponto assim que eu acho que vai ser uma certa dificuldade para mim. Com o hábito de almoçar, principalmente, ou mexendo no celular, ou assistindo alguma série, algum filme, algo que eu preciso mudar. Fechamos o ponto da alimentação e agora o terceiro ponto é a hidratação, que é outro ponto assim que tá um caos para mim, porque eu tô muito ruim na hidratação. Acho que por conta do tempo mais frio, tá muito mais difícil. Que eu acho que muita gente passa por isso, de no inverno acabar diminuindo. A recomendação mais básica é de 35 ml por cada quilo de peso. Então você multiplica 35 pelo seu peso e vai dar ali uma estimativa de quanto você deve beber no dia. Como eu faço exercício físico, quero melhorar isso, eu coloquei 50 ml por quilo de peso e dá 2.950, arredondando 3 litros por dia. Então a minha meta vai ser 3 litros de água por dia. O quarto ponto do movimento, dos exercícios, além da musculação, que ajuda bastante, pelo menos ali 20 a 30 minutos por dia eu coloquei de caminhada leve. Não precisa correr, não precisa nada muito exagerado. Uma caminhada leve. E evitar ficar muito tempo sentada. O quinto ponto foi de um chá digestivo antes de dormir. Camomila, hortelã, erva cidreira. Coisa muito importante é a higiene do sono. Evitar ficar ali com telas até muito tarde, cheio de computador, de televisão, do celular. Vou fazer um outro vídeo depois, também mostrando como foi que eu organizei isso, trazendo de forma visual mesmo. Eu arrumei isso, mas fazendo esse monitoramento diariamente vai ser muito mais fácil eu conseguir acompanhar e entender o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu preciso parar de fazer. Em relação ao café, que eu falei que era algo que eu tomava antes de ir para academia e que eu vou reduzir agora. Vou deixar para tomar só quando eu voltar já do treino, no máximo 2 durante o dia, até as 15 horas, para não atrapalhar o sono. Para muita gente, o café ele acaba ajudando o intestino a funcionar. Para outras pessoas, ele pode dar um efeito contrário. Como ele é um estimulante, ele pode acabar estimulando um pouco da ansiedade, acabar aumentando a ansiedade. No próximo vídeo, eu quero trazer o review dessa primeira semana, que eu vou começar na segunda-feira, fazer essas mudanças, esse é dia 21 de julho, e eu quero trazer também o template que eu vou fazer no Notion. Eu posso até compartilhar, deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser essas ferramentas de acompanhamento, de traqueamento mesmo, de hábito. Se você gostou desse vídeo, curte ele. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar trazendo como está sendo a minha evolução. Vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau!